E aí, tanto que quando começam a me fazer perguntas sobre como eu gosto, aí eu já digo, nossa, obrigada por você estar me fazendo a pergunta, eu já agradeço. Então, ela não desvende nessa hora, porque tem algumas desvendas que acontecem quando ela fica só querendo empurrar produtos, empurrar soluções quando não são. Então, aí há uma desvenda. Olha, continuando aqui a nossa série sobre vendas, porque eu tô lançando um livro, né? O Vendas para Quem Tem Pressa. E acompanhando isso, estou fazendo essa série aqui de entrevistas sobre o tema. Agora, se você quiser adquirir seu exemplar antecipadamente, conhecer o projeto, tô deixando o link aqui na descrição desse episódio. E ó, nesse episódio, Desvendar para Vender, tô trazendo aqui a Karine Gonçalves, que é líder educadora na Metanoia. E aí, Karine, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, viu, Fernando? Imagina, eu que agradeço. A voz de jornalista, né? Voz de locutora, quase, praticamente. Karine, é o seguinte, você que tem muita experiência aí na área de vendas, na área comercial, você acredita que as pessoas no dia a dia, elas estão mais preocupadas com o produto ou com o serviço do que com o cliente e as reais necessidades dele? Olha, eu acho que varia um pouco de negócio para negócio, mas no geral, até como cliente, agora eu vou me colocar como cliente de muitas empresas que a gente consome todos os dias, eu ainda percebo uma atenção muito maior com os processos, com os produtos, com as coisas, do que efetivamente com o atendimento do cliente. Já tenho me surpreendido um pouco, até com algumas compras digitais, de perceber que quando compro, percebo uma certa atenção. Tem pequenos negócios, mas eu acho que ainda é tímido diante do que poderia ser. A potência que os negócios poderiam ter, e aí já me colocando como cliente e também como alguém que oferta serviços, poderia ser muito além. A potência das relações poderia levar muito além, mas acho que ainda, né, penso um pouco que ainda tem muita preocupação com as coisas. As pessoas, elas ficam ainda num segundo plano. Agora, como é que a gente faz para entender a real necessidade do cliente? Olha, você tem boas pistas para isso, viu? Porque você faz boas perguntas. Então, começa com perguntas certas, com boas perguntas. E perguntas que façam que você compreenda qual é a necessidade desse cliente. Você trabalha com marketing, você trabalha com... Né, então, quando você vai atender um cliente, provavelmente... você vai primeiro conseguir querer entender como é que esse cliente, como é que esse teu cliente, né, atende o cliente dele, o que ele oferta, como é que ele se relaciona. Então, essas perguntas, elas são importantes. No nosso caso, no caso da Metanoia, a gente quer sim compreender a fundo o cliente. E isso começa dele, né, dos dilemas dele como empresário, dilemas e desejos. E quando a gente fala de desejos, a gente está querendo saber mesmo onde ele quer chegar, quais são o que ele pensa como visão de futuro, e o futuro não é daqui a 5 anos, o futuro pode ser daqui ao final do ano, o que ele espera realizar. E realizar envolve não só as coisas, mas envolve também uma realização pessoal. Então, uma coisa que é bem importante é a gente captar, como é que capta as necessidades? Fazendo boas perguntas e perguntas que perpassem por várias dimensões. Não só saber quem é o cliente, chamá-lo pelo nome, essas coisas que alguns negócios já fazem, mas qual é o desafio dele? Qual é o desejo dele para o negócio, para a liderança, para a equipe? E ao perpassar por essas dimensões, a gente vai conseguindo captar as linhas, que é o que é dito, e também as entrelinhas, porque nessa hora que ele está falando dos desejos e desafios, ele vai abrindo um pouco das percepções dele sobre o mundo, das percepções dele sobre as outras relações que não são as relações de trabalho e de empresa. Então, é aí que a gente tem que tá ligado, no sutil. Você não entende, não sei, eu tenho uma percepção que muitas vezes
Bom, primeiro, eu concordo com o que você está falando. Só para não parecer que a pergunta pode soar que eu estou discordando do que a Karine está falando e não é. Mas às vezes as perguntas, elas não são incômodas. Porque, por exemplo, você pergunta às vezes alguma coisa e a pessoa dá uma travada e ela, tipo assim... E ela, quando ela travou, ela tá falando assim, eu nunca pensei nisso. É isso que ela tá falando. Quando ela olha pra você travada, é tipo, eu nunca pensei nisso que você tá me perguntando. E às vezes, e ela não vai saber te responder. E às vezes ela te dá uma enrolada e não responde. Porque ela, na verdade, ela não tava preparada pra aquele de pergunta. Como é que você enxerga isso? Olha, eu enxergo, inclusive eu gosto muito quando isso acontece. Porque esse silêncio, a gente também precisa aprender a respeitar o silêncio no cliente. Uhum. E muitas vezes até eles declaram. Em algumas conversas que eu tenho com alguns clientes, já aconteceu quando eu perguntei qual o desafio da tua empresa? Ele soube dizer, né? Olha, queremos crescer, expandir. E aí eu perguntei, qual é o teu desafio como líder? Aí ele parou, né? Esse silêncio incômodo que você disse. E aí ele expressou, ele disse, olha, eu nunca parei para pensar nisso. Então, esse silêncio, ele também é uma informação. Por isso que eu falei que, mais que boas perguntas também, olhando para... Então, boas perguntas são importantes, eu acho que até me corrigindo, até na mesma medida, boas perguntas e boa escuta. Escuta que consegue captar o que está sendo dito e o que não está sendo dito para que você possa até elaborar outras perguntas. Então, o silêncio ele é sinal de... A gente precisa respeitar o silêncio porque é isso que você falou. Essa elaboração, ela é importante para os próximos passos que você vai ter na relação de negócios. Senão, isso não vai acontecer. Se você quiser, né? E hoje é tudo muito rápido, né? O WhatsApp, é tudo muito rápido. E a gente acaba, talvez até... desprezando um pouco o bom silêncio. Mas muito boa a tua pergunta, que eu acho que tem a ver com esses incômodos necessários. E eu acho que tem algumas perguntas que elas seriam meio básicas e às vezes são as que mais travam as pessoas. Então, por exemplo, se eu tiver uma conversa com você assim, estamos num restaurante, sei lá, qualquer coisa, pergunta, aí eu falo pra você, eu vou viajar semana que vem. Você pergunta, que legal, pra onde você vai? Eu vou pra Olímpia. Que bom, como é que você vai? Vou de carro. E quanto tempo você vai ficar lá? Vou ficar 4 dias. O que você vai fazer lá? Então, você veja que uma viagem, né? Você vai respondendo. Agora, por exemplo, igual você me comentou aqui, muitos clientes falam assim, porque eu parei de crescer e eu quero crescer mais. Aí você pergunta, crescer pra onde? Trava. Entendeu? Ou, por exemplo, eu tô fazendo aqui meu podcast, mas eu queria, né, avançar, não sei o quê. E por que você tá fazendo o seu podcast? Trava. Então, muitas vezes as pessoas estão num modo meio automático, eu quero crescer. Por que você quer crescer? Para que você quer crescer? Crescer para onde? Porque crescer tem vários crescer, né? Por exemplo, o ser humano ele cresce para frente, para os lados, para cima. Às vezes você não consegue mais crescer para cima, você consegue crescer de conhecimento. Que tipo de crescimento que você quer? E às vezes são perguntas meio básicas, né? Então, tipo, eu tô fazendo isso. Para que você tá fazendo isso? Não sei, né? E aí dá uma travada. E eu vejo que muita gente... Eu tive conversa com uma pessoa essa semana que eu fiquei perguntando bastante coisa, mais do que afirmando, né? E ela ficou brava. Entendeu? Então, ela ficou brava comigo, mas na verdade eu acho que ela tá brava com ela mesma, entendeu? Eu não sei se ela vai voltar a falar comigo por causa disso, entendeu? Tem como, né, a pessoa entender que isso faz parte de um processo para o crescimento dela, seja pessoal ou profissional? Não sei se fez sentido o que eu tô falando aqui. Não, fez. Eu penso que, na verdade, quem tem que estar mais ligado, e aí falando do papo de vendas, né? Uhum. Quem tem que estar ligado nisso é quem está ofertando. Uhum. Saber que isso é natural. Um sentimento que às vezes não vai ser bom. E ficar tranquilo diante do sentimento que não vai ser bom do outro, muitas vezes. Porque você, primeiro que tem uma intenção. Tudo começa, né, pegando antes até de fazer as perguntas, qual é a tua intenção ao se conectar com o cliente? E a minha, né, já está clara aqui que eu acabei de dizer. É conexão, é conectar. Então, se eu quero me conectar com o outro, eu tenho que entender, primeiro, que esse outro eu não conheço, mesmo que já seja um cliente atual.
tem uma coisa que a gente precisa estar muito ligado numa conversa com o cliente, é que pode ser sempre como se fosse a primeira vez que você está encontrando ele. Por mais que você já saiba alguns dados sobre ele, que ele viaja comumente para alguns lugares, que ele participa de determinadas feiras, determinados eventos, que ele vende tanto, que ele tem tanto de pessoas na equipe dele, mas sempre a gente é capaz de descobrir algo mais. Então, sobre esses sentimentos fazem parte do humano também. Uhum. Então, raiva... É possível que às vezes tenha uma quebra de relação, mas você, a partir do momento que você vai fazendo, e essas perguntas que você fez são muito legais, esses exemplos que você deu são muito bacanas, por quê? Porque é assim que pode ser uma relação com o cliente. Você não, às vezes ele pode comentar, eu vou viajar para tal lugar. Né? Aí você pode perguntar, poxa, para onde? Me conta. Só que lógico, você não vai falar isso talvez na primeira vez que você encontra com ele, mas a partir do momento que você vai se conectando, e não é por curiosidade ruim, mas às vezes por curiosidade boa. Nesse caso específico, no nosso negócio, que envolve alguns encontros presenciais, que são esses processos de desenvolvimento, de construção de uma cultura e de desenvolvimento da liderança, requer que eu tenha alguns parâmetros até para que ele esteja presente nos lugares com a gente e esteja presente de corpo, mente e alma. Não esteja só assim, tô aqui, mas amanhã já tenho uma viagem, já tô pensando em outra coisa. Então, como é que eu me preparo para ajudá-lo nesses desafios? Então, tudo faz parte, toda descoberta ela faz parte, inclusive dos sentimentos, do que causa, do que incomoda o outro, porque talvez é aquela pergunta que você trouxe, né? Por que incomoda? Por que ficou com raiva? Mas são todos sentimentos humanos e vamos recebê-los. A gente também sente, né? Raiva. Total. E aí a gente começa a pensar, puxa, não, realmente me pegou agora no ponto. Mas eu acho que é isso. Karine, você comentou desse lance de conectar e, coincidentemente ou não, o meu livro Vendas para Quem Tem Pressa, o primeiro pilar do método Vende Mais é conexão. É como a gente se conecta com o nosso cliente para isso se desenvolver naquilo que o pessoal está buscando, que é vender mais e vender melhor. Agora, antes da nossa gravação, que eu te fiz algumas perguntas, né? Você comentou algo sobre desvendar versus desvendar versus desvender. Me explica um pouquinho o que é isso. Então, desvendar, pegando aí um pouco das vendas, né? É muito a gente tentar entender o que a gente não está entendendo nessa relação com o cliente. Isso de uma primeira camada, tá? Desvender está muito ligado a gente querer só vender, e aí volta para as intenções, né? Se eu tenho intenção de conectar, eu vou conseguir desvendar. Desvender está muito ligado a eu foco no produto tão cegamente que eu nem sei se ele serve para o meu cliente ou não. Eu estou ouvindo ele, tô percebendo que ele quer alguma coisa, mas eu não sou capaz de conectar a oferta na demanda. Eu acho que esse que é um dos grandes pontos. Então, desvender está muito ligado, foco só no produto e como é que os benefícios, o que ele pode melhorar a tua vida. E o desvendar, não. Ok, eu vou falar do produto em algum momento. Eu não tô produto e serviço, né? Claro. Produto e solução. Eu não estou renegando aquilo que eu quero ofertar. Mas como é que isso vai melhorar na sua vida? Né? E aí, com exemplos muito práticos, né? A gente sempre parte do cliente. Sempre parte da necessidade dele. Então, uma conversa, quando a gente tem uma conversa com um empresário para começar um processo, uma primeira conversa. Eu tive agora sábado, uma primeira conversa com uma empresária e ela estava me contando sobre o negócio dela. Eu trafeguei, vamos dizer, uma conversa de 1h30, eu trafeguei mais ou menos 1 hora no que ela tem, qual é o negócio dela, para eu entender, é um negócio muito específico de um nicho muito específico de negócio, muito interessante, inclusive. 1 hora eu fiquei conectando, entendendo o negócio dela, que eu estou desvendando, pegando ali o verbo desvendar. Depois, quando e aí ela sabia que eu ia apresentar algo para ela, isso estava claro, isso não estava... Quando eu a chamei, Sim. Ela sabia, mas eu quis primeiro entender. E ao entender, eu aí mostrei para ela qual seria uma oferta da Metanoia, mostrando o que nós temos como programa de educação que poderia atender. E eu cheguei nessa conversa, importante que eu fiz essa pergunta ainda agora, né? Eu cheguei na conversa no desafio e no desejo dela. Isso a gente chegou juntos.
E aí eu conectei o que a Metanoia tem para oferecer que poderia ajudá-la a superar esse desafio. E fez muito sentido para ela. Né? Ela tem outros sócios, ela então foi discutir lá com os sócios dela. Então, desvendar está muito ligado a isso. Eu parto da necessidade do cliente e aí sim eu vejo como é que essas coisas conversam. O desvender é quando eu fico especificamente no produto, né? E isso acontece muitas vezes, eu como cliente já me peguei muitas vezes chegando em lojas e isso acontecendo, que é chegar e aí ela mostra uma roupa, mostra a outra, e aí eu só queria dizer, olha, eu estou procurando uma coisa específica, eu não gosto de demorar, quando eu vou quando eu vou comprar algo, eu já vou com o que eu quero na cabeça. Sabendo o que você quer. Uhum. E aí, tanto que quando começam a me fazer perguntas sobre como eu gosto, aí eu já digo, nossa, obrigada por você estar me fazendo a pergunta, eu já agradeço. Então, ela não desvende nessa hora, porque tem algumas desvendas que acontecem quando ela fica só querendo empurrar produtos, empurrar soluções quando não são. Então, aí há uma desvenda, não há uma venda. É tipo, você saiu pra procurar uma camiseta preta, aí você chegou na loja, aí você perguntou, você tem camiseta preta? Não, mas eu tenho essa azul aqui, maravilhosa. Ah, não, mas eu preciso de uma preta. Não, mas essa azul é linda. Aí você fala, mas eu não tô falando que ela é feia, só que eu preciso de uma preta. É isso. É isso, né? É isso. E é uma baita de uma desvenda, né? E tem um outro lado de desvenda que a gente conversava também antes no off, né? Que é assim, a gente desvende quando a gente se distancia do cliente. Quando a gente acha que a nossa propaganda tá bonita ali, eu fiz uns flyers ou eu fiz uma atividade na internet, né, no Instagram, e acho que as pessoas vão bater na porta e vão chegar lá, brotar. E eu esqueço daqueles que já vieram aqui comigo, estão comigo, ou fizeram um serviço, ou compraram um produto. Então, assim, e essa relação ela precisa também ser muito na medida, né? Muito na medida no sentido de compreender esse cliente. Às vezes ele quer realmente compras esporádicas e mas quer estar perto. Uhum. E tem aquele que não vai voltar mesmo por conta de uma má experiência. Então, o desvender e o desvendar está muito ligado a esses dois pontos que eu falei, né? Muito a pessoa e suas necessidades, e o outro o produto e simplesmente seus benefícios, sem muito, mesmo que ele não te sirva, né? Mesmo que seja a blusa azul. Aqui. Karine, agora, eu tenho uma perspectiva em cima do relacionamento que você tem com um cliente. Então, por exemplo, às vezes o cliente ele chega para você, ou você conheceu ele naquele momento, ele veio com uma necessidade, você conversou com ele e tal, e às vezes ele não comprou ou adquiriu nem seu produto ou seu serviço naquele momento, tá? E você tem um outro cliente que ele vem, compra, e aí você fez a entrega, e aí acabou ali, né? Ele comprou, você entregou, tá tudo certo, ele gostou, você gostou, tá todo mundo feliz. Mas eu entendo que um relacionamento, você tem que manter ele vivo, mesmo se ele não comprou, ou mesmo se ele comprou e você já entregou. E eu vejo que os relacionamentos às vezes são meio descartáveis no meio corporativo. Então veja, veio um contato, ele não quis comprar, você já descarta essa pessoa logo de cara e já vai pro próximo prospect, né? Puta, não quis comprar, tchau, vamos pro próximo, que tem que bater meta, né? Não, vamos pro próximo e tal. E tem o outro que vem e compra e você entrega e tá todo mundo feliz, tudo bem, não teve nenhuma experiência, mas também você já foi pro lado porque vamos pro próximo cliente para resolver não sei o quê. Como é que você vê isso? Você entende também que você tem que manter um relacionamento com esse cliente? Bom, para mim isso tá no básico. Se a gente não faz isso, é relacionamento assim, não é uma relação de verdade. É importante, eu vejo como essencial para um negócio manter essa relação. E aí, no nosso caso, tá por perto, né? Mesmo que não feche negócio, isso a gente tem, porque eu estou muito na porta de entrada, então isso acontece, de muitos empresários procurarem, seja por vias digitais, seja por batendo na porta mesmo, seja indicação de outros clientes. Muitas vezes eles se aproximam, às vezes não percebem que não é o momento, e aí sim, é importante nós mantermos esse contato, e a gente mantém ou via os nossos próprios conteúdos, que a gente tem, Metanoia, pela própria história dela, tem bastante conteúdo que pode agregar. Esse é um primeiro ponto, né, que é ligado a conteúdo, mas tem um outro que é o interesse real na relação. Porque muitas vezes quando ele te procura com um problema ou com uma situação que ele quer, esse desafio que a gente chama.
Então, tá ligado e ter um registro também desse desafio é muito importante, porque isso ajuda com que eu faça um novo contato, se ele não fechou negócio, partindo daí, pegando de onde a gente parou na relação. Ou até mesmo que não tenha sido eu, né, que nós temos meus pares nessa porta de entrada, da onde ele deixou. E daí eu pego daí. Isso para quem não fechou. E para quem fechou, também. Porque você falava, né, dessa vida que a gente é muito atribulado por muitas coisas, é muito rápido, né, passa para outra. A vida, ela é assim no geral, né, até na família, às vezes você senta para jantar, e isso a gente tem alguns processos que lá no Instituto Economia Natural, que você conhece, que lida com jovens, e aí você senta e até começa a despachar em família, de tanto assim, né, passa para outro problema. Não, tá bom, a nota foi boa, tá bom, e como é que tá o curso de inglês? Então, assim, é preciso a gente também trazer o cliente para a nossa frequência. Esse é um desafio nesse caráter, nessa etapa da conexão, que é como é que eu trago o cliente para a nossa frequência. E manter esse contato de forma periódica, seja mensal, seja quinzenal, muito na medida dele também, porque tem aqueles que preferem até... Não, como é que eu vou na medida, né? Preferem falar até mais digitalmente. Então, a gente também, na medida, manter um contato frequente, para que em algum momento essas conexões aconteçam, a conexão de negócio, porque também, assim, é muito importante, quando a gente fala de relação, né, Fernando, tem uma coisa que é assim, às vezes beira para uma relação, acha que a relação pessoal é mais importante do que a relação de negócio, quando, na verdade, uma relação de negócio, ela envolve o pessoal, ela pode, não tem problema a gente fazer negócio com pessoas que a gente gosta, na verdade, até melhor. É aquela coisa que às vezes o pessoal tenta mudar, tipo assim, não, na empresa eu sou isso aqui, na vida pessoal é outra coisa, e às vezes você não tem como ser duas pessoas, você é um ser só, né? Exatamente, e é isso que a gente tenta trabalhar muito, os nossos processos ajudam nisso na metanoia, mas já vivendo o que a gente, de alguma forma, traz nos nossos processos de educação, é muito disso. A gente mantém né, voltando para a tua pergunta anterior, manter o contato e tentar cada vez mais integrar essa pessoa. Saber que ela é, sim, um pai de família, muitas vezes, ou uma mãe, que tem seus desejos como pessoa, mas que também tem os seus desejos e desafios como líder. E quer que a empresa, de alguma forma, seja diferente. Quando nos procura, quer ser diferente. Então, e ver que isso não precisa ser desintegrado, não precisa ser separado. Pode ser integrado, né? A gente pode ter os nossos brinquedos aqui. Que você trouxe ainda, então, eu nem falei disso, gente, mas ela trouxe aqui o sofazinho dela do Friends, a Mulher Maravilha e o Sr. Miyagi. Você que trouxe, ela pôs aqui, enfeitou o cenário, super bacana. Então a gente pode, porque isso faz parte da nossa vida, né? Eu sempre gostei muito quando eu vi os teus programas, né? Que é muito... Gosto dessa coisa que integra a vida e o trabalho. Não precisa ser desintegrado, porque eu sou uma pessoa só, não dá pra dizer, não, agora a Karine aqui é a Karine Metanoia, quando eu sair dali, não, a Karine, não, a Karine do Pará, não existe isso. Mas é isso, acho que é bem importante isso, sim, também a gente entender esse ser humano que está na nossa frente como um ser que tem todas essas necessidades e que isso vem na hora da mesa de fechar negócio, tá? Os problemas familiares vêm, e a gente também ser capaz de administrar, quando está fechando um negócio, administrar todas essas dimensões. Então, requer muita... Na verdade, é uma arte, né? Ciência e arte. A venda é um misto de ciência e arte. Um misto de ciência de, sim, compreender o que você está oferecendo e eu acho que compreender o ser humano. Também tem que gostar de gente, tá? É importante isso. Eu achei interessante que você trouxe uma questão, porque minha pergunta agora é o seguinte: em um mundo de vendas cada vez mais automáticas, qual que é o lugar da humanidade na venda? E eu acho que você acabou de responder isso agora, porque tem muita coisa que às vezes um cliente, né, porque tem várias situações, às vezes um amigo vira seu cliente ou o cliente vira teu amigo, né? Eu já presenciei, eu já tive dos dois lados dessa situação. E às vezes, né, você compartilha alguma coisa com alguém
E sabe como a postura da pessoa, ela não falou, mas ela tá dizendo assim, isso não é problema meu. E você tá trazendo outra coisa, você tá trazendo que às vezes se a pessoa tá com um problema de relacionamento, quando isso vem pra negociação, esse problema também vem junto e você tem que olhar, porque do outro lado da mesa você tem um ser humano. E aí que eu acho que é o lugar da humanidade dentro da venda, né? Exato. Tem 3 esferas que a gente também precisa tá ligado, né? Que a gente sempre trata isso na metanoia. Que é assim, tem coisas que eu decido, tanto eu que estou aqui ofertando algo, quanto o outro que está sendo, né, mostrando, trazendo um problema. Tem coisas que eu influencio, e eu aqui, como estou ofertando algo, eu vou tentar influenciar para que te ajude, né? Que é algo que te ajude. Eu não vou te ofertar algo que não te ajude, porque senão eu nem estaria aqui, isso não condiz com os meus valores. E tem uma terceira esfera, né? Então, eu decido, eu influencio e eu administro. Então, as questões de sentimentos e de outras dimensões da vida, na vida do cliente, eu vou ter que administrar nessa conversa. E se eu tiver alguma informação para dar que possa ajudá-lo, né? Tipo, uma boa pergunta que ajude ele até olhar a situação, problema de um outro ângulo, eu posso, então, influenciar nisso. Eu faço uma boa pergunta. Mas eu não vou decidir efetivamente sobre alguns problemas que não dizem respeito ao nosso negócio. Né? Mas eu posso influenciar e administrar, isso já é o primeiro ponto. Eu vou administrar quando vier. Até porque, às vezes a gente fica assim, mas esse cara, né? Não fechou negócio comigo, não tá gostando da gente. Às vezes não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com o nosso negócio. Tem a ver com o momento que ele está vivendo e a gente tem que ser capaz de captar essa sutileza, de conectar efetivamente, né? Você trouxe a primeira etapa do seu método como a conexão, de conectar verdadeiramente para ser capaz de administrar, influenciar e até ajudá-lo a decidir. Porque tem um pouco disso. Às vezes o cliente está na dúvida, dependendo do negócio. Né, você me falava ainda agora, né, de uma das suas clientes que tem os dilemas. Então, isso é bem interessante a gente ser capaz de ajudá-lo a decidir. Muito bom. Karine, fiquei muito feliz com o nosso papo Desvendar para Vender. Então, obrigado por você ter vindo compartilhar um pouco da sua experiência. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço. Uma honra para mim, como eu falei, uma honra estar aqui, uma honra estar falando com a turma que te acompanha. E conta comigo aqui, sempre Vamos junto. Obrigado. E você também pode vender mais e melhor. E eu falo que vendas não é só para aqueles iluminados, escolhido de Deus, né? O Neo do Matrix, né? Não é isso. Vender é para todo mundo. Inclusive se você é colaborador dentro de uma empresa. A gente está se vendendo ideias a todo momento. Então convido você a conhecer o meu livro Vendas para Quem Tem Pressa, onde eu ensino o método Vende Mais, que é baseado em 3 pilares fundamentais, agora em campanha no Catarse, para a gente lançar ele fisicamente. Já atingimos 50% da meta. Tô esperando você para adquirir o seu exemplar. Os links estão aqui no comentário. Vejo você no próximo episódio. Tchau!